A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que tem como título Entendendo as Promessas de Deus com o Rei Davi. Essa dinâmica vai explorar as promessas de Deus por meio da vida do rei Davi e também de versículos que nós podemos encontrar na Bíblia para entender esta realidade. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de versículos da Bíblia e um recipiente para botar os versículos dentro, tá? Então como é que você vai fazer? Você vai recortar, você vai selecionar vários versículos da Bíblia. Eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo mais ou menos uns 20 versículos. Você pode usar ele, mas também pode usar outros que você desejar. Tá? Textos como, por exemplo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra fiel. O Salmo 23, versículo 1, por exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem o Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tem Lucas 12:31. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem o texto de Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então são cerca de 20 versículos, tá? Você vai selecionar esses versículos, guardar eles, colocar no recipiente para levar para a sala de aula. E aí você vai começar a dinâmica falando primeiro sobre a importância das promessas de Deus na vida do cristão. E aí você vai explicar que o propósito da dinâmica é explorar essas promessas na vida do rei Davi, primeiro, né? E entender como essas promessas podem ser aplicadas a nós nos dias de hoje. E para isso, o que é que você precisa fazer? Bom, inicie a dinâmica contando uma breve história, um resumo, né, da vida do rei Davi, desde quando ele foi ungido como rei até a sua ascensão ao trono e os desafios que ele enfrentou durante esse período. Destaque principalmente os momentos que Deus fez promessa para Davi, como essas promessas foram cumpridas e como Deus também o protegeu para que essas promessas pudessem ser cumpridas na vida deles. E aí você vai entregar, como eu disse, né, distribuir esses versículos da Bíblia para os seus alunos, dobre direitinho, e certifique-se, né, entregue para cada um deles e certifique-se de que os versículos estão dobrados de forma que eles não possam abrir logo, tá, facilmente. Entregue um versículo para cada participante, para cada um dos seus alunos. Depois, no momento certo que você achar conveniente, você vai pedir para que eles abram os versículos e leia em voz alta. Cada um deles, tá? Um por um. Após todos os alunos lerem os versículos, inicie uma discussão com eles. Peça para que eles compartilhem como eles se sentiram quando leram esses versículos das promessas de Deus. Você pode fazer até perguntas, né? Por exemplo, qual a promessa de Deus nesse versículo que você leu? Quem foi o destinatário da promessa? Você pode, gente, inclusive, incentivar a que os seus alunos possam relacionar os versículos que eles leram com a vida deles, considerando principalmente as situações atuais, os desafios que eles enfrentam, entendeu? Então eles podem relacionar alguns dos versículos também com a jornada do rei Davi, como ele confiou em Deus, mesmo no meio das adversidades. Mas é muito importante, como eu disse, que os alunos eles reflitam sobre como podem aplicar essas promessas de Deus, escritas nos versículos que ele leu, nas suas próprias vidas. Eles podem compartilhar ações concretas que eles planejam tomar ou formas que eles planejam de aumentar essa confiança em Deus. Então você tem várias formas
de trabalhar com seus alunos nessa dinâmica. No final de tudo, termine a dinâmica enfatizando que quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós encontramos histórias marcadas por desafios, por vitórias, por derrotas e também por um relacionamento profundo de Davi com Deus. Ao longo da sua jornada, Deus fez promessa a Davi. Promessas essas que não apenas moldaram o curso da história de Israel, mas também nos revelam verdades atemporais sobre essas promessas divinas em nossas próprias vidas. Por exemplo, Deus disse ao rei Davi que construiria para ele um nome renomado. No entanto, essas promessas, ela não se tratava apenas de fama terrena, mas de um legado duradouro, porque Deus, ele também prometeu estabelecer um trono dos descendentes de Davi para sempre. Assim, aprenda com essas promessas de Deus que elas vão além de recompensas imediatas. Elas apontam para um propósito eterno. Deus também, ele prometeu ser um pai para os descendentes de Davi e estabelecer um relacionamento pessoal com ele. Essas promessas, elas demonstram a natureza íntima e amorosa de Deus em nossa vida. Ela não é apenas um provedor distante, mas anseia por uma conexão profunda, significativa conosco. Deus, ele assegura a Davi que estava com ele em todos os lugares que ele andasse. Essa promessa da presença constante, ela nos lembra que não importa quais sejam as situações, Deus, ele está sempre ao nosso lado. Ele é a nossa rocha firme, o nosso refúgio, um refúgio seguro diante de qualquer momento que precisarmos dele. Deus, ele garantiu a Davi que cumpriria as suas promessas de maneira fiel e precisa. Ao olharmos para a vida de Davi, nós vemos que apesar dos altos e baixos, Deus cumpriu cada palavra que havia falado. Isso nos ensina que Deus, ele não é o homem para que minta. O que ele promete, ele cumpre no tempo e na maneira perfeita dele. Cada palavra que ele proferiu vai se cumprir, pois ele é o Deus que não pode mentir. Enquanto nós trilhamos a nossa jornada aqui na terra, nós fixamos os nossos olhos nas promessas eternas de Deus, pois nela nós encontramos ânimo, conforto, segurança, porque essa promessa, ela é verdadeira. Ela nos inspira a viver uma vida de fé, confiando plenamente naquele que sempre cumpre as suas promessas. Então é muito importante que você entenda que assim como Deus, ele cumpriu as suas promessas na vida de Davi, ele também tem promessas para cada um de nós. Nós podemos confiar que as suas promessas, elas são inquebráveis e também verdadeiras. Em tempos de dificuldade, lembremos-nos das palavras de Davi lá no Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, anime-se e ele fortalecerá o seu coração. Então é importante que você entenda que devemos buscar a Deus com confiança, sabendo que ele nos ama de uma forma profunda e tem um plano perfeito em nossas vidas. Que encontremos encorajamentos nessas promessas divinas, mantendo a nossa fé firme, mesmo diante das adversidades. Assim como Davi, deixemos o nosso legado de fé, de confiança nas promessas de um Deus que é fiel para todo sempre. Tá bom? Que Deus abençoe e eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.